Porto e Negócios, patrocínio Brasil Terminal Portuário, acreditar e inovar. Apoio Grupo Gelog, Grupo Iamã. Apoio institucional Concais, Porto de Santos. Realização Santa Cecília TV, 22 anos. Olá, está no ar Porto e Negócios, o nosso espaço semanal para que possamos debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. O Sistema Santa Cecília de Comunicação promove o primeiro Fórum de Debates Porto e Negócios no dia 12 de agosto no Teatro Coliseu. E para falar sobre o fórum e também sobre tudo aquilo que será debatido em questão da ligação seca entre as margens Santos e Guarujá, recebo hoje dois professores. O meu primeiro convidado é Eduardo Lustosa, diretor de portos da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Santos. Eduardo, obrigado pela tua presença, um prazer enorme te ter aqui, sempre conosco no Porto e Negócios. Eu que agradeço o convite. Meu segundo convidado é Tarcísio Celestino, professor de Engenharia da USP São Carlos. Professor, obrigado pela presença, um prazer enorme te ter aqui, principalmente porque eu tenho plena convicção que a gente vai levar informação de qualidade para essa nossa audiência tão qualificada. O prazer é meu, Maxwell. Para iniciar o nosso debate, eu quero pegar a opinião desses dois experts. Professor, eu vou começar pelo senhor. Nós percebemos aqui, principalmente no Porto de Santos e nos portos do Brasil também, que nós temos o hábito de comparar o Porto de Santos com o Porto de Rotterdam. E nós fizemos um levantamento que aponta aonde o Porto de Rotterdam fez a opção de ligação seca através da ponte em meados de 1900. A partir de 1900 para cá, nós percebemos uma mudança bastante grande nesta questão da ligação seca, ou seja, o Porto de Rotterdam fez muito mais opções e vem fazendo por ligações submersas. O que se deve a isso, professor? O desenvolvimento da tecnologia do túnel imerso que surgiu aí, o primeiro túnel imerso de concreto, feito na realidade pelos holandeses em Rotterdam, ficou pronto em 1943. A primeira ponte, na realidade, é um pouquinho anterior estava pronta em 1950, mas enfim, 40 e poucos, a primeira ponte. E logo em seguida se vislumbrou que uma solução do tipo túnel imerso era mais adequada. E desde então os túneis imersos têm predominado nas novas ligações entre as duas margens. É interessante dizer, a sua pergunta é muito bem colocada, que a mania de comparação com Rotterdam é muito apropriada, porque são dois postos de fisiografia muito semelhantes. São os dois muito semelhantes no sentido de que aqui temos um estuário entrando pelo continente, ao longo do qual se desenvolvem as instalações portuárias, e também é assim Rotterdam, a partir do Mar do Norte, Rio Maas e outro rio cujo nome não me lembro, mas enfim, entrando para o continente com o ambiente urbano, assim como aqui Santos e Guarujá também dominam o ambiente portuário, lá também a cidade de Rotterdam domina o ambiente portuário. Então essa combinação de necessidade portuária e urbana leva ao que eles, afinal de contas, concluíram que é muito melhor a ligação com túneis imersos. Depois do anúncio do governador do estado em relação à ponte, a ligação seca entre Santos e Guarujá, o Sistema Santa Cecília de Comunicação tomou a frente, né, para que pudesse ser debatido este tema, principalmente pelo impacto que nós temos no segmento portuário. E eu solicitei à nossa produção que fosse buscar o Papa em ligações secas no nosso país. E nós nos encontramos com o professor. Professor, com essa sua colocação, quando você fala em tecnologia, nós estamos aptos no Brasil a fazer uma ligação submersa? Sim, estamos. Essa tecnologia, na realidade, é muito simples. Tudo que é necessário para construir os elementos pré-moldados, tecnologia de concreto talvez seja o ponto mais impactante. Nossa tecnologia de concreto evoluiu muito desde os anos 50, com as grandes barragens. Fizemos Itaipu, a maior hidrelétrica do mundo, enfim, volumes enormes de concreto, refrigerar concreto, tudo isso que é necessário para essa solução dos túneis imersos, nós dominamos.
Há um ponto que nós não dominamos ainda, o ponto do momento da imersão dos elementos, mas esse é um detalhe e é uma operação que não precisamos sair desde a primeira vez sabendo fazer. Para isso se contrata uma empresa estrangeira para essa operação, mas todo o restante nós dominamos. Transferência de conhecimento é a palavra de ordem atualmente, Eduardo? A gente fala em um mercado globalizado, mas toda vez quando a gente se defronta com uma situação dessa de contratação de empresas internacionais, parece que isso é um grande problema para que a gente se desenvolva tecnologicamente dentro do nosso país? Não, já foi isso mais traumático, né, para grandes obras, grandes empreendimentos. Até na montagem de um simples carro, um simples veículo, você tem 12, 13, 14 países participando em fornecimento de peças, né? Então, esse Global Source está cada vez mais desenvolvido também na engenharia e é comum a dragagem vir de fora e grandes projetos terem uma integração com a Ásia, com a Europa, com Oceania, e é muito comum isso na engenharia hoje. A ligação seca entre Santos e Guarujá é um sonho da sociedade, um sonho de aproximadamente 100 anos. Será que a tomada de decisão hoje, errada ou incorretamente, pode comprometer o nosso próximo século de desenvolvimento? Vou começar pelo professor. Sem dúvida. Muito importante sua pergunta. Hoje, se nós tomamos o porto de Roterdã, mais uma vez, é um porto que movimenta talvez 4 vezes, em termos de toneladas, o que o Porto de Santos movimenta, mas existem lá, eu já não sei o número exato, mas digamos umas 15 a 20, qualquer número dessa ordem de grandeza, de ligações. O Porto de Santos tem 1/4 do volume de carga e tem 0 ligação. Algo está errado aqui. Eu me lembro quando eu comecei a vir a Santos, debater esse tema pela primeira vez, lá pelos anos 2010, talvez 2009, 2011, numa das primeiras audiências, alguém levantou a mão e disse: mas nós temos aqui o sistema de balsa, o maior sistema de balsa do mundo. Em volume de veículos. E eu respondi: desculpa, isso não é um motivo de orgulho, isso é, pelo contrário, um motivo de tristeza. Significa que todos os outros foram resolvidos. Roterdã, com suas 15 ligações fixas, resolveu e não padece mais dos problemas tantos que eu ouvi falar aqui de acidentes de balsa batendo em navio, de morte, inclusive, decorrente desse tipo de acidente, de casamento que a noiva não chegou e acho que o noivo desistiu de esperar. Quantas histórias trágicas eu ouvi de criança que não chegou à maternidade, nasceu na balsa. Isso não é motivo de orgulho, muito pelo contrário. Então, tudo isso que eu mencionei até agora são necessidades urbanas, mas o porto está desenvolvido em 2 margens e há, como nós sabemos, a necessidade de containers, por exemplo, que vão de uma margem para outra, e o modo como isso é feito hoje, com um caminhão dando 40 quilômetros de volta no estuário, isso é absolutamente um dos nós do nosso custo Brasil, no nosso maior porto. Será que o segmento portuário não está sendo muito exigente em querer uma ligação submersa ou nós estamos apontando para o caminho correto para que a gente não venha a padecer no próximo século? Eu não quero chamar isso de sonho. Ele deixou de ser um sonho, né? E a ausência dessa ligação seca já virou um pesadelo. Primeiro porque nós temos 30 mil veículos sofrendo numa fila da balsa, gastando horas para ir, horas para voltar. Quanto custa isso na vida da sociedade? Nós temos lá mais 11 mil bicicletas fluindo nessa dependência da balsa por falta de uma ligação seca. E tem lá mais 6 mil pedestres atravessando também, né, nesse fluxo, porque nós não temos uma ligação seca, né? Então, ele não é um sonho, ele virou um pesadelo. E isso hoje ela é uma realidade. Nós, na Associação de Engenheiros, já deixamos de falar de uma ligação seca faz tempo. Nós estamos falando em 3 ligações secas. Uma na Ponta da Praia, uma na Mortona, no 32, e uma ali no Sabuó. São 3 ligações secas. Aí nós ouvimos os pessimistas de plantão, nós não temos recurso para isso. Aí eu volto a combater
essa falácia, porque a arrecadação de IPI, PIS/COFINS mais ICMS da nossa região fiscal, ela está na ordem de 100 bilhões por ano. Calma, então vou fazer um recorte aí, porque aí nós estamos falando de matemática pura, Eduardo. Se hoje a gente tem um custo estimado aí de 2,9 bi para a ponte contra versus estimativa de 3,4 aí para o túnel, e com esse volume de arrecadação, essa diferença ela poderia ser absorvida tranquilamente pelo governo federal e automaticamente contemplar o anseio do segmento portuário. Sem margem de dúvidas, essa é a nossa defesa, né? E eu digo, ministro, secretário, nós merecemos royalties, né? Como nós não temos royalties, vamos no mínimo investir em infraestrutura. Nós não temos que ficar só com a poeira, o risco do inflamável, do tóxico e do explosivo. Esse royalty que não está vindo para nós, royalties portuários, que ele venha, no mínimo, em conforto e mobilidade urbana. Para a nossa região. Professor, se nós pudéssemos comparar e tendo a tua perspectiva técnica, você que é um estudioso desta matéria, qual a diferença entre a ponte e o túnel, na tua perspectiva, para a nossa região? Eu vou responder essa pergunta, mas eu queria pegar um gancho no que disse o Lustosa. Eu não sabia desse detalhe do volume de arrecadação aqui, então, afinal de contas, a população paga imposto quando os gregos estabeleceram a democracia e como é que o povo decidiria o que fazer com o seu dinheiro, não foi simplesmente para manter uma máquina de governo, mas foi para o seu benefício. Então, quando a gente fala de volume desse tamanho para uma obra de 3, 2 bi, pelo amor de Deus. Para a sociedade comum, é um valor que assusta, mas, honestamente falando, pelo volume de arrecadação que se tem para um país que tem um PIB de trilhão, honestamente falando, é um investimento ínfimo em infraestrutura. Mas eu digo mais, a população gasta, vocês que moram aqui gastam, se nós pensamos numa concessão que terá um período de 35 anos de duração, vocês gastam em pedágio nesse sistema deficiente da balsa 4,5 bilhões a cada 35 anos. Uau. Com esta demanda reprimida que há hoje. Na hora em que você puser um túnel, obviamente esse número de 4,5 bi vai aumentar muito. Então, eu não estou dizendo que 4,5 bi dá para fazer um túnel de 3,4, como foi o preço que você acabou de dizer. Eu não estou dizendo isso até porque sei que existem custos financeiros para trazer o dinheiro pago ao longo de 35 anos, trazer para um valor presente, custos financeiros, custos de manutenção do túnel, de operacionais, etc. e tal, mas a engenharia financeira está aí e pegando parte ou todo desses 100 bi colocado pelo Eduardo, mais os 4,5 do pedágio, desculpa, não é possível que essa região padeça ainda de uma falta tão grande de um equipamento como as ligações secas entre as margens. E nós vamos debater essa questão principalmente do Plano Mestre, que foi apresentado pelo governo federal, e os impactos disso em relação a toda essa questão de mobilidade urbana. Mas antes disso, como você bem sabe, nessa temporada você tem a oportunidade de mandar o seu vídeo falando do teu trabalho, do teu emprego ou necessariamente das atividades do segmento portuário para o nosso quadro Destaque Portuário. Roda a vinheta.